vocês estão? Não, eu só ando com a bolsa quando eu vejo o ministro. Ai, Jesus. Gente, é o seguinte. Fui incumbida, né, dessa missão. E missão dada é missão cumprida, né? Então, eu estou aqui para falar de um dos ministérios mais bonitos e mais singelos da nossa igreja. Amém? Nós vamos falar sobre o Kids. O que é o Kids? O que é a Soul Kids, né? É um ministério infantil da igreja, né? Ele faz parte do Ministério de Socorros da igreja. Amém? E nós somos a turma do Culto Kids, não somos da turma da salinha. Amém? Nós cultuamos ao Senhor com as crianças. Nós vamos cultuar ao Senhor, vamos dar o nosso melhor com as crianças. Nós não vamos apenas olhar as crianças, nós vamos levar a palavra de Deus de acordo com a idade e com o tempo de concentração de cada criança. Amém? E muitos não sabem, mas a Soul Kids, ela tem missão, visão e valores. Todos alinhados com o do nosso ministério. Amém? E qual é a visão, qual é a visão e a missão do nosso ministério? Né? A gente sabe que a principal visão, qual é do ministério? Quem sabe? Eu, elaborei uma missão e uma visão para a Soul Kids e uns valores alinhados com ganhar, consolidar, discipular e enviar. Tudo aprovado, né, por Glaucia, acho que Glaucia deve ter mostrado ao pastor, né? E eu quero ler ele para vocês, que muitos daqui não conhecem. Qual é a visão da Soul Kids? Trazer as crianças para uma verdadeira intimidade com Deus, para que façam diferença no contexto familiar, da comunidade, da escola e igreja, sendo consolidadas na fé e no poder do Espírito Santo. Qual é a missão? É quando a gente discipula crianças, gente. Qual é a missão? Edificar a Soul Kids, projetada para o alto, onde a adoração seja sempre a primazia da vida deles e que todas as crianças entendam o livre acesso que têm ao Pai, através da fé em Cristo Jesus, tornando-se assim crianças ativas por onde elas andarem. Quais são os valores que a gente passa para as crianças na Soul Kids? Intimidade com o Espírito Santo, identidade firmada em Cristo e na sua palavra, verdadeiros adoradores, alegria em Deus com base para uma infância. Esses são missão, valores e visão do nosso ministério infantil aqui da Igreja Sou da Fé, Igreja Ministério Sou da Fé. Amém? Aí, pronto, Aí você pode perguntar assim, Nara, o que fazemos na Soul Kids? O que é feito lá? A gente não olha criança, tá? Você fizer isso. Nós discipulamos a criança no caminho certo, na palavra de Deus, no que a fé fala, no que o nosso ministério está alinhado, amém? E eu encontrei uma forma, né, da gente levar a verdadeira palavra para a criança, na idade dela, né, que ela dê para alinhar com os pais. E mês passado, eu falei com o meu pastor, né, e ele autorizou. Mês passado eu trabalhei com as crianças de 7 a 10, um TSD. Muitos chamam de devocional, mas eu chamo de TSD. Tempo a sós com Deus. Aí eu fiz com 15 dias e tive um feedback muito positivo com os pais. Porque a gente não consegue levar a palavra para a criança se não tiver um adulto para instruí-las. Né? E nada melhor do que os pais em casa. Esse mês, a partir do dia 1º, eles vão levar um para casa com 30 dias de TSD. Aqui são os ensinamentos de Jesus.
sobre algumas passagens, né, o que ele pode ser ensinado sobre aquelas passagens no Evangelho, né, e que a criança pode obter. A gente sabe, cada tempo que Jesus ia falando para cada pessoa era direcionado especificamente para elas. Mas a gente precisa ensinar nossas crianças como ela vai pegar aquela palavra e viver no dia de hoje. Amém? Nós ministramos no coração das crianças, respeitando o tempo de concentração de cada criança. Eu jamais, ou algum professor que eu treino, vou dizer, você vai passar 30 minutos ministrando para uma criança de 2 anos. Se o tempo de concentração dela é só 4 minutos. Então, assim, existe um tempo de concentração, por isso que muitas pessoas dizem assim, eu não consigo, a criança não fica quieta, eu não consigo ensinar a criança. É porque cada uma tem o seu tempo de concentração e nós, como adultos, devemos respeitar esse tempo. Senão, realmente, ela não vai absorver nada. Levamos as verdades da palavra de Deus, marcamos a vida da criança com o amor de Deus, apresentamos o plano da salvação. Toda criança precisa entender qual é o plano da salvação. No entanto, o nosso culto Kids, no dia 6, vai ser o plano da salvação. Amém? Ensinamos a ter comunhão com a pessoa do Espírito Santo. Gente, lá tem louvor, onde tem criança que ora em línguas, onde tem criança que adora ao Senhor. Ensinamos também um relacionamento direto com Deus. Como que eles podem se relacionar com Deus? Através da oração, da palavra, lendo a palavra. Ensinamos também as crianças a serem generosas através das suas ofertas. Vocês pais, vovô, titios que estão aqui, vocês sabem que eles ofertam no culto Kids à noite? E vocês sabiam que quando o coleguinha não leva uma moedinha, que o outro leva várias, eles dividem para que o colega possa ofertar? Pois é, gente, isso acontece. Todo dia de culto, enquanto vocês estão cultuando ao Senhor aqui, eles estão cultuando ao Senhor da maneira deles. Ensinamos também as crianças a viver por fé. Porque a fé, ela agrada o coração de Deus, né? Ensinamos sobre o caráter de Deus. Eles precisam conhecer o Pai que eles têm. Ensinamos as crianças no caminho e não apenas o caminho. Aquilo que nós carregamos, nós transmitimos para eles. Por isso que eu sempre falo para os professores terem o seu tempo com Deus, tempo de oração. Porque o que é que eles vão dar se eles não têm? Como fazemos isso? Através de uma acolhida, né? Quando eles são encaminhados, quando eles sobem aquelas escadas, eles têm um tempo de acolhida, às vezes 5 minutos, 3 minutos, que é o tempo que todos chegam. Depois a gente faz uma oração inicial. Eu estou falando a liturgia do culto com as crianças, tá, gente? Depois tem o louvor e a adoração. Alguns dizem assim, tia, não bota esse louvor não que eu vou dormir. Mas aí, com o passar do tempo, eles vão se adaptando. Hoje eles nem reclamam mais. Eles fazem a oferta e aqueles que não levam, eles são ensinados. Eu sou próspero em nome de Jesus. Porque eles entendem que não é aquela moedinha que eles vão deixar de ser prósperos porque não tem aquela moeda. Eles são prósperos porque são filhos de Deus. Né? Fazemos a ministração seguindo a sequência de uma apostila autorizada pelo nosso pastor. Fiquei muito feliz. Todos os campos têm essa apostila. Então, todas as datas de culto tem a aula que vai ser dada. Então, o professor tem como estudar antes. Eu sempre mando para os professores uma semana antes para estudar. Porque aqui é só um norte. Não é que o professor tem que seguir só isso. Eles têm que ir atrás. Porque criança é curioso. Eles sempre querem mais, eles têm sede por aprender. Temos o pedido do novo nascimento, pedido de oração, às vezes se eles estão sentindo alguma dor, se eles querem orar por alguém. Fazemos dinâmicas, brincadeiras, porque afinal de contas eles são criança. Agora essas brincadeiras sempre têm um propósito. A gente não vai brincar de morto-vivo porque tem que ocupar o tempo. Não existe isso. Se você falou sobre o novo nascimento, ao invés de você dizer morto-vivo, você diz sem Cristo e com Cristo.
Porque eles vão aprender, entendeu? Eles vão levar para casa. Fazemos o lanche e a nossa oração final. Cara, eu gostei desse ministério. Gente, deixa eu perguntar aqui. Quem daqui ainda, ó a pergunta, ainda não serve no Kids? Podem levantar a mão. Jesus, perdoe porque eles não sabem o que estão fazendo, Senhor. Brincadeira, tá, gente? Para descontrair. Agora, quem serve na Soul Kids? Existe uma alegria quando a gente se dispõe a servir. E a servir a uma geração tão linda. Porque quando você ganha o coração de uma criança, você ganha uma vida toda. E quando a gente está ali, tira um tempo para estar com ele, a gente está trabalhando no coração deles e transforma o coração de uma criança. Às vezes uma criança, ela fica em Cristo a vida todinha por causa de um abraço que a gente deu. Né? E o que precisa para fazer parte desse time? Ser nascido de novo, ter feito ou estar fazendo a escola da fé, cultuar o Senhor com frequência, porque você não vai dar se você não receber, ser comprometido com a visão do ministério, amar servir, porque quando a gente se dispõe a servir, existe uma graça disponível para isso, e as coisas fluem, e fluem de maneira fácil, leve. Ter um relacionamento pessoal com Deus e com sua palavra. Ser o exemplo no que ensina, ter uma vida íntegra. Eu fico muito no pé, principalmente dos meus monitores, né? Porque assim, eles precisam, como a maioria são jovens, então sempre eu estou no pé. Está namorando? Está orando por alguém? Está isso, porque eu preciso entender e preciso fazer com que as crianças vejam as coisas corretas. Porque uma vez eu estava ministrando, eu falei, falando sobre homem e mulher, né? Aí eu falei, o homem e a mulher foram feitos para casar e constituir uma família. Aí teve um que disse assim, não, mas fulaninho primeiro teve um menino, depois ele casou. Desse jeito, para vocês terem ideia. Aí eu tenho que explicar que ele não tinha esse entendimento, e quando o entendimento chegou, aí ele foi e casou. Então a gente tem que estar preparado para tudo. Por isso que eu tenho tanto cuidado com os jovens que servem no ministério infantil. Com os maiores também, mas a preocupação é diferente. Ter um bom relacionamento com a criança, ser uma pessoa responsável e ter o treinamento em todas as salas da Soul Kids. Hoje, se alguém vai entrar no ministério, eu peço para que passe em todas as salas, para que se identifique com a idade, porque não adianta você gostar de bebezinho e ir para a sala de 7 a 10. Porque não vai fluir. Né? E peço também, o treinamento, e, gente, fugiu, depois eu lembro, mas, amém, gente, estou quase terminando, glória a Deus. Uma vez, assim, me perguntaram um versículo, né, que lembrava a Bíblia, que lembrava, assim, o ministério que eu tenho com criança, né, o meu ministério, né, que é criança, não adianta eu dizer que não é, gente, porque E todo mundo remete àquela passagem que diz assim, que Jesus diz assim, deixai vir a mim todas as crianças. Amém, é uma passagem muito louvável, eu já ministrei em cima dessa passagem. Mas uma passagem que me chama a atenção, que está lá em Marcos, não precisa abrir não, gente, lá em Marcos 16, 15, que é a grande comissão, todo mundo sabe, né? Que diz assim, e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Toda, não é toda? É acima de 18 anos? Então, se Jesus falou tão imperativamente, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Eu amo pregar o evangelho à criança, ensinar a palavra de Deus à criança e ensinar adultos, ensinar a criança. Amém? Eu agora vou pedir para passar um vídeo. Menina, como eu fui rápido, Jesus. Porque assim, eu gosto de falar muito, no entanto, às vezes termina o culto com as crianças, os pais chegam, eu digo, tá? Ainda falta um monte de coisa, às vezes ainda fazer. Eu digo, oxe, já o tempo é boa, né? Mas eu ocupo bem o tempo mesmo com eles são muito participativos.
Aí eu queria agora que soltasse o vídeo. Espera aí, né, que está vindo. Enquanto não está vindo. O delay, mas vai chegar. Aqui, gente, são pessoas específicas que eu escolhi para falar sobre o Ministério Infantil, a Soul Kids, né, como é bom servir. E essas pessoas são tão específicas que eu peguei uma professora normal, né, professora mesmo, peguei uma mãe que serve na Soul Kids. Se você é pai, se você é mãe, se vocês soubessem da importância que é vocês servirem no departamento infantil, o quanto alegra o coração dos filhos, vocês tiraram pelo menos uma vez no mês para ir lá. Amém? E uma pedagoga, né, que ela começou na Soul Kids e se identificou com o lado profissional dela. Foi através da Soul Kids, servindo aqui no ministério, que ela descobriu o chamado dela de dar aula. E a outra pessoa é uma jovem que ela já foi aluna da Soul Kids, ela já foi monitora e hoje ela é professora da Soul Kids. Amém? Ok? Vai dar certo. Vai dar certo. Aleluia. Por isso que eu terminei um pouco cedo, porque estava tudo programado. Mas tem um aqui não. Vai dar certo. Eita Deus! Gente, uma curiosidade, né? Eu me apresentei, não foi? Não? Ai, gente, meu nome é Nara, para quem não me conhece. Mas, mas assim, ultimamente eu estou gostando muito, porque eu estou sendo chamada por alguns monitores de Tia Nara. Aí você faz assim, aí você não se sente velha, não? Eu digo, não, porque crente não fica velho. Crente fica vintage. Que história é essa de velho? Não existe um negócio desse. Eita Deus. Nada? Jennifer, você vem, por favor? Tá vindo. Vai ser ao vivo. Amém, boa tarde, graça e paz. Eita, meu Deus. Então, eu falei mais ou menos que servir na Rede Kids é algo maravilhoso, porque a gente acha que vai chegar com a bateria cheia e vai esgotar, né? Mas é o contrário, a gente chega para passar algo para elas e sai tipo mais recarregado. Então a gente aprende muito com elas também, elas são muito curiosas, perguntam coisas e você fica, meu Deus, eu nunca pensei nisso na minha vida. E você aprende mais, se enche mais para poder passar para elas. Então é extraordinário. Amém, graça e paz, boa tarde. Basicamente, eu falei, né, no vídeo que, de fato, como Nara falou, eu não comecei no Sou da Fé, né, mas comecei no outro ministério, na Rede Criança servindo e me encontrei lá. E hoje sou pedagoga formada, trabalho na área e para mim é um prazer. Trabalhar com criança é, de fato, um aprendizado todos os dias e a gente não pode trabalhar de qualquer jeito e com amor. Verdadeiramente tem que ter amor e carinho, porque eles precisam. Amém? Eu tô me tremendo, pessoal. Mas basicamente o que eu falei no vídeo é que eu sou ex-aluna da Rede Kids. Eu já fui monitora e atualmente eu sou professora da Rede Kids. Então eu posso dizer que esse ministério ele me impactou desde a infância.
e que o nosso papel como professores, quando nós estamos servindo na Soul Kids, é acolher as crianças, porque desde a infância eles precisam desse relacionamento. E é lá no Soul Kids que eles começam a construir o relacionamento com Deus. Então, se eles estão lá, eles estão dispersos, você tem que acolher eles mesmo e falar da palavra, porque é ali que a gente está aprendendo a base, a gente aprende sobre a Bíblia, a gente aprende a orar. Meu Deus, quem é Deus? Eu vou conhecer a história de verdade. Então, é muito importante. Nós estamos colaborando com a semente, que é plantada no coração de cada um deles. Que é um ministério muito importante. Como eu disse no vídeo, é o ministério que molda todo o futuro da igreja. Então, eu convido você que ainda não participa a se envolver também. Amém, gente. Era isso. Quero agradecer a vocês, né? E fazer realmente o convite. Nara, nem que seja para assistir um culto, você vai. Eu levo você para assistir um culto com as crianças para conhecer como é. Porque é muito importante. Não é porque é um ministério que está no meu coração, mas é um ministério muito lindo. É lindo demais ver eles com a mão levantada, orando e tudo. É maravilhoso. Não vou passar todinho aqui, pastor. Aleluia.